Boa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus. Pedir a todos para curtir a live, compartilhar, tá bom? Em nome de Jesus. Gente, acabei de chegar do culto. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Quero deixar uma palavra para cada um de vocês hoje. Amém? Curte a live, gente. Compartilhe em nome de Jesus. Compartilha para alguém. Curte a live. Ajuda aí, né? Para que a live não venha cair. Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Muito grata, né? Por tudo que Deus tem feito. Por tudo que Deus está fazendo. Por tudo que Deus ainda vai fazer. Amém, gente? Curte a live. Compartilha. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Santo, 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 santo é teu nome. Aleluia. Deus de maravilha. Obrigado, viu? Presbítero João aí conosco também, né? Partilhando a live. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. Bênção de Deus, né? Gente, quem tá feliz, pode dar um glória a Deus aí, comentar alguma coisa. É da paz do Senhor. Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Enquanto isso, vamos orar, né? Quando o pessoal vai entrando, vamos orar para poder depois falar a palavra, né? Deus é maravilhoso, gente. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Senhor Deus eterno e poderoso, Pai. Louvado, exaltado seja o teu nome, Pai. Tu és digno da honra, da glória, do louvor, da adoração. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o nosso Senhor. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Pai, fala com o teu povo, que o teu povo precisa, né, ouvir a tua palavra. Venha manifestar, Deus, a tua glória, o teu poder. Ó Jesus Cristo, Rei da glória. Manda, Deus, ouvintes para ouvir a tua palavra. Senhor Deus eterno e poderoso Pai, te louvamos, te glorificamos, te bendizemos, te adoramos, te rendemos a glória, te rendemos o louvor, te rendemos, Pai, toda adoração, porque o Senhor é bom, porque a tua misericórdia dura para sempre. Aleluia, glória seja dada ao Senhor. Gente, hoje eu vou estar ministrando, né? Falando aqui da palavra de Deus que está lá em Hebreus. Capítulo, vou até escrever aqui, gente, para quem for chegando saber, né? Senão o povo fica perguntando. Hebreus, capítulo 11, versículo 1 em diante, tá bom? Compartilha a live, curte a live. Ajude aí, né? Chame mais pessoas da glória de Deus. Deus é maravilhoso, né, gente? Deus é maravilhoso. Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante. Amém? Amém, gente? Curte a live, compartilha. Seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus. Tá bom? Curte a live, compartilha, senão a live cai, gente. Então curte a live, por favor. Esperar um pouquinho, né? Alguém chegar mais. Hebreus 11, versículo 1 em diante. Curte a live, gente, por favor. Curte, senão ela cai.
Curte a live, é só fazer assim, gente, ó. Curtir a live, ó. Ai, Deus, só o Senhor na minha vida. Só o Senhor para me dar graça. Deus é maravilhoso, gente. Então vamos lá para a palavra, né? Deus vai sustentar essa live, amém? Então vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 1 em diante. Que vai dizer assim, ó. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Pela fé, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos teus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala, né? Porque a Bíblia fala que o sangue, né, que foi derramado ali da vida de Abel, o sangue dele ainda clama, né, na terra, porque Deus, ele é aquele que vinga, né, aquele que foi morto em vão, aquele que foi morto sem causa, entendeu? Sem ter precisado, né? Como o Caim, ele acabou matando o teu próprio irmão Abel. Então, o próprio Deus, ele respalda isso, né? Olha pra você ver aqui, ó. 5. Pela fé, Enoque foi transladado ou arrebatado, né? Para não ver a morte. E não foi achado porque Deus o transladara, né? Visto como antes da sua transladação alcançou testemunho de que agradou a Deus, né? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador dos que o buscam. Até aqui, né, o versículo 6. Olha para você ver, né, meus queridos, como Deus, ele fala conosco. Hoje, gente, eu quero trazer a menção da palavra de Deus mais sobre fé. Mais sobre você crer no que Deus fala, no que Deus deixou escrito aqui, né? No que Deus, ele te prometeu, no que Deus me prometeu, que está dentro da palavra dele. Olha aqui, ó, vamos fazer menção, né, da palavra de Deus. Vamos olhar, né, com detalhe, né, o que Deus está falando conosco. Né? O irmão aí tá falando amém, o Genildo. O Dael tá perguntando de onde eu sou, né? Eu sou de Água Boa, né? De uma cidadezinha do interior. E Deus é maravilhoso, gente. Gente, vamos lá fazer a menção da palavra. Olha pra você ver. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, né? O céu, a terra, tudo que nela está, né? Os peixes, as árvores, o homem, a mulher, tudo foi criado, né, por Deus. E tudo é fé, gente. Precisa crer, né, no poder de Deus. Precisa crer que Deus fez essas coisas, ó. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha para você ver, né, que já passou, né, já acabou, mas ainda ele estando morto, ainda ele fala, né, através, né, da palavra de Deus. Deus ainda lembra do teu nome, lembra do seu viver aqui na terra, da sua obra que ele fez aqui na terra. Então é grandioso demais o que Deus faz, né, na vida da pessoa.
que dedica a Ele, que busque a Ele, que honre a Ele. Olha pra você ver. Olha aqui, ó. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, que é seu irmão, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos teus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala, ó, pela fé, Enoque foi transladado, ou arrebatado para não ver a morte. Olha pra você ver. E não foi achado, porque Deus o transladara, Deus arrebatou ele, para morar com ele em vida. Ó, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus, agradou o coração de Deus. Enoque agradava o coração de Deus, Abel agradava o coração de Deus, tudo porque Abel e Enoque já tinham fé. E para mim e para você agradar o coração de Deus, precisamos ter fé, porque sem fé é impossível agradar o coração de Deus. Olha aqui para você ver, ó. Versículo 6 vai comprovar o que eu tô falando, que eu sempre falo aqui nas minhas lives. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador, gente, é aquele que abençoa, é aquele que dá bênção, é aquele que sempre está ali nos abençoando. Deus é o galardoador, ele te abençoa, ele me abençoa. Mas para isso, meu querido, minha querida, precisamos ter fé nele, precisamos crer que ele existe. Não adianta você tentar se comunicar com Deus sem fé, porque sem fé é impossível agradar o coração de Deus. A primeira coisa que move o coração de Deus é fé. A primeira coisa que faz Deus agir por mim, agir por você, é fé nele. É fé na palavra dele, é crer que ele existe, é crer que a palavra dele é verdadeira, é crer que ele é fiel. Então, muitas das vezes, a gente não tem esse discernimento a fundo, A gente acha que Deus está falando com outro e não nunca conosco. Mas Deus está falando contigo, sim. Você precisa ter fé para receber de Deus as bênçãos dele, para receber de Deus o galardão. Olha para você ver, gente, o privilégio de Enoque ser transladado, ser arrebatado por Deus, porque Enoque agradava o coração de Deus, porque Enoque ele tinha intimidade com Deus, porque Enoque tinha fé em Deus, porque Enoque cria, ele creu que Deus existiu, que Deus existe. E às vezes falta isso em nós falamos, com a boca, eu creio em Deus, mas a nossa obra não é que crê em Deus. Como assim, Ana? Tem uma parte na Bíblia que fala, que a fé sem obra é morta, e obra sem fé de nada vale, é um conjunto também. Então não adianta também nós termos fé somente de falar e não termos fé de obra. Obra é o que, Ana? Obra é orar. Obra é dobrar seus joelhos e render a este Deus que está acima de tudo e de todos. Obra, meu querido, é você procurar, cumprir o que está na Bíblia. O que está na Bíblia para mim, para você cumprir? A Bíblia fala para você confessar Jesus como o único suficiente Salvador. A Bíblia fala para você passar pelo batismo das águas. Ah, mas isso parece besteira. Para que entrar dentro de uma piscina, dentro de um lago, dentro de uma lagoa, e só ir lá e molhar e sair de novo? Para que isso? Porque isso na Bíblia, meu querido, é uma confissão de fé pública. Você está confessando publicamente que está morrendo para o mundo e nascendo para Deus. Parece bobagem, sim. Parece que não tem nada a ver, mas para Deus tem tudo a ver. Isso não é bobagem, isso é palavra de Deus, isso é fé, fé é isso. Fé está falando aqui, ora, fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas você espera, e as provas das coisas que você não vê. Você tem que entender, meu querido, que quando você faz algo movido pela fé, Deus ele vai trazer dele próprio a revelação no seu coração, na sua vida, na sua mente.
Porque muitas das vezes a pessoa não entende para que isso, passar pelas águas, para que isso, ter que confessar Jesus com a boca. Porque está escrito, é ordem, é mandamento. Eu e você precisamos obedecer. Por que abrimos a nossa boca para cantar, para farrear, para falar o nome do nosso jogador favorito, né? Para falar do nosso time favorito? E por que a gente não pode abrir a nossa boca para falar de Jesus, aquele que salvou a nossa vida? Aquele que morreu na cruz para salvar a minha e você? Por que isso é tão difícil? Por que isso parece bobagem? Por que isso parece que não tem nada a ver? E por que nós abrimos a nossa boca muitas das vezes para glorificar a homens, a mulheres que não servem para nada, que não te ajudam, não te veem nada? E aí, qual é a sua desculpa diante de Deus? Para que fazer isso? Para que, meu querido? Porque está escrito e é uma ordem, é um mandamento de Deus. Quando Deus manda, a gente tem que fazer. Quando Deus manda, a gente tem que obedecer. Quando Deus fala, está falado, né? A Bíblia fala, gente, o céu e a terra vão passar como estrondo, vai sumir, mas as minhas palavras não vão de passar. As palavras de Deus, ela não vai passar, querido, ela não vai deixar de passar. A palavra de Deus, ela está se cumprindo, ela vai se cumprir ainda mais. Hoje, mais cedo, eu falei um pouquinho sobre Apocalipse. Gente, o livro de Apocalipse não é para você ter medo dele, não é para você ter receio de ler o livro de Apocalipse, não é para você achar também que o livro de Apocalipse é conversa fiada, é fantasia, ou é historinha em quadrinho, não. Que o livro de Apocalipse é a verdade de Deus. Ela está se cumprindo, ela vai se cumprir ainda mais. Eu falei ainda que o livro de Apocalipse é a vitória da igreja, a derrota do inimigo, né, de Satanás. E muitas das vezes tem crente que tem medo de ler Apocalipse porque fala, eu não entendo nada. É um livro complexo, é um livro complicado. Sim, meu querido, minha querida, é um livro complicado, é um livro complexo. Mas se você tem o Espírito Santo, ele te revela. Se você tem o Espírito Santo, o próprio Deus fala contigo. Porque ali não tem nada de temer, não tem nada de ter medo. Ali é a vitória da igreja, ali é a vitória do povo de Deus e a derrota do Satanás. É por isso que o inimigo coloca medo no teu coração para não ler aquele livro. É por isso que o inimigo ele vem falar assim, mas isso é muito extenso. Isso aí tem que estudar escatologia, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Gente, não desmerecendo aqui conhecimento da ciência, nada a ver. Né? Porque Paulo fala, conhecer na graça e no conhecimento, mas entenda, meu querido, se você tem o Espírito Santo, ele é o seu professor, ele é aquele que te ensina, ele é aquele que te fala, ele é aquele que te revela, porque o único que pode revelar lá do céu para nós aqui, né, para que a gente venha trazer uma revelação do céu, é o Espírito Santo. Podemos estudar tudo, a teologia aí, né, quer aprender sobre Deus, aprender sobre a palavra dele, podemos estudar escatologia e tantas outras coisas de dia, mas se você não tiver o Espírito Santo, se você também não crescer na graça, não vai adiantar nada. Só vai ter conhecimento, mas o poder de Deus vai estar longe, vai estar fora de tu. E eu já falei com você, para buscar poder de Deus, para buscar unção, tem que ter uma renúncia diária. Precisa jejuar, precisa orar, precisa levantar na madrugada, precisa deixar o teu estômago doer, precisa deixar a tua cabeça doer, porque a carne jamais vai querer jejuar, jamais que a carne vai querer largar a comida gostosa, quentinha, jamais que a carne vai querer parar de beber uma água, beber um suco, um líquido, né? Porque isso é carne, gente. A carne é isso, a carne, a Bíblia fala lá em Gálatas, né? O livro de Gálatas fala que a carne, ela milita contra o espírito, ela briga, eles brigam um entre o outro. Então, qual que você alimentar mais é o que fica mais forte, mas se você alimentar o teu espírito, meu querido, minha querida, você vai estar pronto para ser cheio do poder de Deus, cheio da unção, cheio da autoridade. Olha para você ver, muitas das vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho essa vontade. Sabe por causa de que você não tem essa vontade? Porque você alimenta muito mais a sua carne do que alimentar o teu espírito. Você sabia que muita gente pega Bíblia respaldando
pecado dele, iniquidade dele, dela. Como assim, Ana? Falando que a carne é fraca, pegando a palavra de Deus para respaldar a vida errada, para respaldar a vida morna, como eu preguei aqui hoje mais cedo sobre a mornidão. Mas o Senhor não quer escutar isso de nós, porque antes que a Bíblia fala que a carne é fraca, Jesus vai falar que o Espírito está pronto. E a Bíblia é clara, o Espírito só está pronto se eu e você orar, se eu e você jejuar, se eu e você buscar, se eu e você render graças e louvor e glória a Deus, se eu e você cumprir o que está aqui, se eu e você ter fé, se eu e você confessar Jesus como único, suficiente Salvador, se eu e você obedecer que precisa passar pelas águas, se eu e você entender que precisamos de congregar numa igreja, que precisamos de um líder, sim, precisamos de um pastor que ore por nós, que interceda por nós, que cuide da gente. Congregar, meu irmão, é bíblico. Congregar é a ordem do Senhor. A Bíblia manda você congregar com os irmãos, estar em comunhão com os irmãos, para que você possa ceiar, para que você possa se fortalecer um com o outro. Você e eu não se fortalece sozinho, sozinha. Você só se fortalece junto com o corpo de Cristo. O corpo de Cristo simboliza a igreja. A igreja é eu, a igreja é você. A igreja não é você sozinho, não só eu sozinha. Não, meu querido, minha querida, a igreja é comunhão, é você ter pessoas ao teu redor. E às vezes a pessoa fica nesse respaldo. Eu não estou na igreja, mas eu tenho Deus. Eu não estou na igreja, mas Deus conhece o meu coração. Eu não estou na igreja, mas Deus sabe de mim. Ok, Ele sabe. Não é disso que Deus está falando. Ele conhece você, Ele sabe de você, Ele sabe de tudo. Mas o que Ele deixou escrito, meu querido, Ele não vai mudar, Ele não vai voltar atrás. Ele não vai passar a mão na minha cabeça, na sua cabeça, só porque você é filho e você é filha dele, não. Porque a Bíblia fala, gente, que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, porque Ele é Deus. Se Deus voltar atrás dessa palavra aqui, que é dele, Ele vai estar sendo infiel, ele vai estar sendo mentiroso, ele não vai estar sendo verdadeiro. E a única coisa que eu sempre falo aqui, friso, Deus, ele não pode mentir. Se tem alguém que mente, somos eu e você, mas Deus não é mentiroso. Deus, ele não volta atrás da sua palavra, se está escrito, acabou, meu querido. É você cumprir, é você obedecer ou nada feito. Porque se você honra a Deus, se você honra a tua palavra, Ele te honra, Ele te respalda, Ele cuida de você, Ele te sustenta, Ele te livra do laço do passarinheiro, Ele te livra da peste, Ele te livra da doença, Ele não deixa o inimigo te tocar. Mas se você sair fora desta palavra, se você pisar isso aqui fora do que está escrito aqui, meu querido, é brecha para o inimigo entrar, é brecha para o inimigo querer colocar uma depressão, querer colocar uma opressão na sua vida, querer colocar você angustiada, porque brechas, inimigo não entra, gente, com porta escancarada, não. Se ele vê isso aqui, uma brechinha, ele vem e te acusa. Ele vem porque ele é acusador. Ele vem te colocando culpa, você começa a se sentir culpado, culpada, um fardo tão pesado. E Jesus, ele fala conosco, né? Troca comigo, filho. Troca comigo, filha, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Gente, não tem outro que pode dividir o meu fardo, né? Se não for Jesus, porque o fardo dele é leve. O teu fardo tá pesado? Só Jesus tem o fardo leve para trocar contigo. Se o teu jugo tá insuportável, tá doendo, tá muito ruim, só Jesus tem jugo leve. Só Jesus tem jugo leve, meu querido, suave. Só Jesus, ele pode trazer um alívio, um consolo, uma direção. E muitas das vezes a gente acha assim, mas é só cumprir uma coisa, né? Porque muitos pegam lá o livro de Gênesis e falam assim, não, é só trabalhar com o suor do meu rosto e Deus vai abençoar. Sim, Deus vai cumprir isso, porque é bíblico você trabalhar e Deus te abençoar, porque através do suor do teu rosto Ele vai te abençoar, sim.
Mas não fica aí achando que Deus não vai deixar o inimigo te tocar com respaldo disso, que não vai, não, meu querido. Tem outras partes da Bíblia que você precisa cumprir. E é fácil? Não. Não é fácil você cumprir tudo assim, ó, de uma vez. Mas é um dia após dia. É a caminhada com Deus. Você cai, você levanta. A Bíblia fala, né, que pode um justo cair 7 vezes, mas 7 vezes o Senhor levanta. Então você vai cair. É normal você cair. Mas só que não é normal você continuar caído. Você continuar caída. Não é normal você ficar aí prostrado, prostrada e só reclamando. Eu já preguei muitas vezes aqui, gente, já falei muito, gente, não reclama, porque a reclamação, ela te acaba, ela te desmorona, mas você precisa fazer, sabe o quê? É clamar a Deus, porque aí sim Deus vai te ouvir. Lá em Jeremias 33 vai falar, né? Clama a mim que responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Então, primeiro, Deus manda Jeremias clamar. E da mesma forma, Deus manda você, manda eu clamar a Ele. E não reclamar para todo mundo e para Deus e trazer aquela murmuração para cima de você como se Deus tivesse culpa. Porque Deus não é culpado. Se tem alguém culpado nessa história, eu falo aqui, repito, não é Deus. Somos nós. Somos nós que paramos, somos nós que estacionamos, somos nós que ficamos olhando para o problema. Já falei aqui também que às vezes a gente tenta entregar o problema, né, para Deus, mas a gente fica aqui, ó, naquela guerra aqui, ó, segurando, né, com Deus. Não, Deus, eu tô te dando esse problema, mas eu tô aqui contigo, eu tô agarrando aqui contigo. Não, meu querido, solta para Deus. Não, minha querida, solta esse problema para Deus. É na mão dele que as coisas resolvem. O controle não pode estar na tua mão e nem na minha mão. O controle precisa estar na mão de Deus. Porque é Deus que sabe controlar tudo. Você não sabe controlar nada. Se Deus te entregar o controle, meu querido, você vai se extraviar. Você vai afastar, você vai ficar morno, você vai ficar morna, você vai querer desistir, você vai querer parar, você não vai querer continuar não, você vai até mesmo pensar em morrer. Mas se você entregar o controle da sua vida para Deus, se você entregar esse problema para Deus, aí sim Deus pode resolver, porque o único que pode fazer o impossível é Deus. A Bíblia fala claramente que o possível é para o homem, mas o impossível é para o Senhor. Então não tem como eu e você bater no peito e falar, não, Deus, deixa que eu resolvo. Não, Deus, pode deixar que eu consigo. Você e eu não conseguimos nada. É Deus que faz, é Deus que consegue, é Deus que tem braço forte, é Deus que peleja por ti. Gente, quando Davi, né, ia pelejar, que Davi ia entrar na guerra, ele sempre falava com Deus, ó, se o Senhor não for conosco, eu não vou. Moisés também falava assim, ó, se o Senhor não subir conosco, se o Senhor não for conosco, eu não tô aí não, ó. Nem eu nem o povo vai não, que se o Senhor não for comigo e com o povo, eu não vou. E tem gente querendo enfrentar a guerra sem Deus. E tem gente querendo enfrentar, bater o peito sem Deus. Não vai adiantar nada. Você vai sair envergonhado, você vai sair envergonhada. Sabe por causa de quê? Porque Deus não vai estar nesse negócio. Se Deus tiver, você vai vencer. Se Deus estiver na frente, se Deus pelejar contigo, né? Porque Ele entra, né, na frente na peleja. Ele peleja por ti, Ele peleja por mim. Mas para Ele pelejar, você precisa pedi-lo. Você precisa falar assim, Senhor, venha comigo, esteja comigo, fica comigo, não me abandona, não me deixe, pelo amor que o Senhor tem o teu filho, sei lá, conversa com Deus do seu jeito, da tua forma, seja sincero, seja sincera, né? A Bíblia fala que Deus não rejeita um coração contrito e quebrantado, um coração que fala abertamente, sem ficar com conversinha, sabe? Sem querer ficar desenhando para Deus, porque Deus, Ele te conhece, meu querido. Não precisa entrar
diante de Deus e ficar lá assim, maravilhoso e tal, aquela coisa toda, e querer fazer uma cena para Deus, né? Porque Deus não precisa disso. Deus, ele precisa de um coração contrito, um coração quebrantado, e ele não vai rejeitar. E coração contrito e quebrantado, eu já falei muitas vezes aqui, um coração contrito é coração sincero, é coração que chora, que se arrepende, que fala, Deus, aonde eu errei, me mostra aonde eu errei. Deus, me mostra aonde eu estou errando, porque eu preciso de mudança. Talvez, meu querido, minha querida, você olha para alguém e você fala assim, mas ela não mudou ainda. Ele não mudou ainda. Mas quem é você, meu querido, para olhar para ele ou para ela e falar que ela não mudou ainda? Se nem você mudou, se nem você ainda deu o primeiro passo e quer que a outra dê o segundo, o terceiro, o quarto passo. Deixa Deus trabalhar na vida dele, deixa Deus trabalhar na vida dela. Foque em você. Foque na sua vida com Deus, porque você sabe muito bem que está na palavra, que a salvação ela é individual. A salvação não é respaldada por segundos e terceiros, a salvação é entre você e Deus, entre eu e Deus. O que eu faço, o que você faz, cada um vai prestar conta diante de Deus. Mas saiba de uma coisa, quando Deus ele te chama para pregar a verdade, é um fardo, meu querido, que se você entender se torna leve, mas quando você não entende é pesado demais. E não vou falar contigo que é fácil carregar, porque muitas das vezes não é fácil carregar. Mas se Deus te mandou pregar a verdade, você tem que pregar a verdade, porque você vai estar em falta com Deus. Agora, a minha vida com Deus, para mim consertar diante dele, para mim ser salva, aí é entre eu e Deus. Então não fique achando que tudo que está à tua volta, você tem que saber, você tem que intrometer, não. Às vezes você tem que olhar para tu, você tem que olhar para dentro de si e falar, Deus, eu também preciso do Senhor. Deus, eu também preciso de mudança, eu quero mudança, me ajuda. Eu sei que fulano tá pecando, tá errando, sei lá, tá na vida errada, mas eu também tô, então me ajuda aqui, porque eu quero ajuda, porque eu quero que o Senhor me tire dessa situação, muda a minha vida, muda a minha história, me chama pelo nome, né, e me dá respaldo, Deus, me ajuda a sair, a largar tudo que me afasta da tua presença, tudo que me prende, né, fora do Senhor. Deus, ele está falando comigo, ele está falando contigo nesta noite. Se ele te chamou você para pregar, não pare de pregar, porque pessoas estão falando que você não está adequada. Porque ninguém fica adequada se não for por Deus. Ninguém é mudada através de conversa fiada, através de gente apontando o dedo e falando aonde está o teu erro. Mas é uma pessoa sincera diante de Deus e falar assim, não, eu vou orar por aquela vida. Não, eu vou pagar um preço por aquela alma. Eu vou começar a jejuar por ela. Eu vou começar a pagar um preço, levantando na madrugada, dobrando meu joelho e falando com Deus, toca nele lá. Toca nela lá. Porque isso é o papel do crente, meu querido. Isso é o papel do irmão em Cristo, da pessoa cristã. Eu já falei aqui, né, que está lá na palavra de Deus, que da maneira que você julga, você também vai ser julgado. Eu falo aqui direto, não adianta você querer pegar um fardo, né, jogar na vida do outro, sendo que nem você carrega ele. Para você jogar um fardo no fulano, você precisa estar tendo estrutura para carregar aquele fardo. Então não adianta eu querer consertar alguém se eu não estou no conserto. Não adianta eu querer que alguém mude se eu também ainda não mudei. Mas a palavra, meu querido, a palavra vai ser sempre palavra de Deus. A verdade, minha querida, vai ser sempre a verdade de Deus. E se eu aumentar ou se eu tirar dela, vai ser cobrado, não é de você, vai ser de mim. Então, por isso que a minha obrigação, né, vir aqui nas minhas lives e falar, não, Jesus está falando isso, e é a verdade, porque está aqui.
Agora, se eu ficar só falando aqui que Deus vai te abençoar, vai te abençoar, vai te abençoar, e que você é maravilhoso, e que você é isso, que você é aquilo, a Bíblia fala que realmente nós somos bênçãos, que somos filhos, que somos co-herdeiros, que somos povo adquirido, povo escolhido, povo chamado, povo separado dele. Mas para nós se tornar isso, precisamos cumprir isso aqui, ó. A palavra de Deus, ela é extensa, ela não é só um livro, ela não é só Gênesis, mas ela é, são 66 livros, gente, é muita coisa. E são 10 mandamentos, se você cumprir, você já está no céu. Que o primeiro deles, que eu sempre falo aqui, que é amar a Deus sobre todas as coisas. É amar a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de tudo que você entende, você amar a Deus. E o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, a responsabilidade muito grande também, para mim amar o meu próximo, eu preciso me amar. E eu sempre falei aqui, se você não se ama, não tem como você amar o teu próximo, porque o teu amor vai ser obsessivo, o teu amor vai ser ciumento, o teu amor vai ser um inferno na vida do outro, porque não é um amor que agrada, não é um amor que glorifica o nome de Deus, porque quando você se ama, você vai amar a pessoa como você mesmo. Mas quando você não se ama, você vai começar a amar aquela pessoa mais do que você, mais do que Deus. E Deus não gosta que a gente coloque ninguém no lugar dele, nada na verdade. Nenhum objeto, nem pessoas, nada, nenhum ídolo. Tudo que colocamos na frente de Deus se torna o nosso ídolo, se torna a idolatria que diz a palavra de Deus, né? Se torna uma obsessão. E isso é maligno, isso não vem de Deus. Se você ama o seu namorado, a sua namorada mais do que Deus, sinto muito te dizer, eu não sinto nada, né? Sinto sim, claro, eu quero que Deus te ajude, que Deus te respalde, que Deus te liberte, que Deus te cure, e que Deus fale com você e te desperte, que você saia desse nível, né, de amar alguém mais do que Deus. Em nome de Jesus Cristo, saia disso hoje, saia disso agora. Confesse Jesus esse pecado, fala: Deus, eu estou amando fulano ou fulano mais do que o Senhor, e por isso eu estou sofrendo por ele e por ela, porque todos os dias eu não durmo pensando o que ele está fazendo, o que ela está fazendo, se ele vai me querer, se ela vai me querer, se ele vai casar comigo, se ela vai casar comigo, enfim, seja lá o que for. Saia disso hoje. Saia disso agora, sabe por causa de quê? Porque tudo que você coloca acima de Deus, tudo que você coloca na frente de Deus, isso não agrada o coração de Deus. Isso não move Deus sobre ti, sobre a sua vida. Você não vai receber bênção nenhuma da parte de Deus dessa forma. Deus vai abominar essa prática, porque Deus não gosta que a gente coloque ídolos na frente dele. Se Deus está usando a minha boca para falar contigo nessa live, atente, eu sei que é difícil, eu também já amei muitas pessoas mais do que Deus. Eu já amei a minha mãe mais do que Deus, já amei pessoas assim, relacionamento mais do que Deus, porque eu não conhecia Deus. Mas hoje eu conheço Deus e sei verdadeiramente do teu amor. E sei muito bem que Deus tem para nós não é coisa ruim, não é coisa pequena, gente, é coisa grande, é coisa maravilhosa, é coisa para a gente sair da mesmice, sair desse nível de baixaria. Então creia numa coisa, meu querido, creia numa coisa, minha querida. Deus, quando Ele te chama, Ele quer você por inteiro, por inteira. Ele não quer pedaço, Ele não quer metade, Ele quer você por inteiro, por inteira, que você se entregue de verdade, que você se entrega verdadeiramente para Ele, que você fale assim: Deus, eu tenho muitas fraquezas, eu tenho sim, Deus, fraqueza em ser muito carente, em ser uma pessoa assim, muito pegajoso, mas me ajuda aqui, porque eu quero ser pegajosa e pegajoso no Senhor. Eu quero me apegar, Deus, à tua presença, porque eu sinto falta da tua presença, porque eu sinto falta, Pai, da tua unção me renovando, me curando, me libertando, me tirando do mal.
Porque quando Deus te tirou do inferno, né, que você vivia na terra, te tirou daquela depressão, te tirou daquele nível, né, que você queria morrer, que você preferia a morte, você sabia muito bem que só Deus te tirou de lá. E por que você agora deixou um outro ídolo entrar no seu coração? Por que você agora deixou outra pessoa tomar o lugar de Deus na sua vida? Sabe o que Deus tem falado comigo esses dias, meu querido, minha querida? Que eu não posso deixar ninguém tomar o meu coração, o lugar dele, que é o primeiro, né? Eu não posso colocar aqui ninguém e nada acima de Deus. Eu não posso calar minha voz, calar minha boca, porque a pessoa tá mandando eu calar, porque a pessoa tá mandando eu parar. Se Deus me falou que é para falar, se Deus me falou assim, Ana, usa a tua internet para falar da minha palavra, para pregar o que eu mando. Meu querido, minha querida, você vai enfrentar muitos empecilhos na sua vida, mas uma coisa que Deus sempre nos alerta é que Ele odeia idolatria. Se você for ler o livro de Isaías, você vai ver idolatria todo o tempo. O povo fazia imagem de pau, imagem de barro, imagem de ferro, enfim, tantas imagens de madeira. E Deus não agradava daquilo. Deus abomina, meu querido, você adorar imagem, você adorar coisas que não convém. Deus abomina essa prática, Deus não quer isso. A Bíblia fala que Ele está procurando verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. A pessoa para adorar a Deus, meu querido, ele não precisa de nada. Ele não precisa de uma imagem, ele não precisa de um caco, ele não precisa de um barro, ele não precisa de pessoa física. Ele precisa apenas de ter um coração que crê nele e que sabe que ele existe, que crê que ele existe. Você precisa entender isso, que fé é isso. A fé é o fundamento das coisas que você não vê, mas que você espera. Você não vê Deus, mas você espera um dia vê-lo. A Bíblia fala claramente, né? Como é que a gente pode falar que ama a Deus? Se a gente não ama a quem a gente vê, que é o nosso próximo, nosso irmão. Então a prova de nós falar que amamos a Deus também está aí, você amar o teu próximo. Você amar o teu irmão. Se você tem ódio, se você tem mágoa, se você tem ressentimento, tem pessoa que chega assim e fala assim, meu santo não bateu com aquela pessoa. Aquela pessoa me dá um ranço dela, sei lá, tanta coisa que a pessoa fala. Meu querido, isso não tem Deus no seu coração. Deus não está contigo. Deus abomina essa prática. Porque a Bíblia fala claramente, para você provar que ama a Deus, você precisa primeiro amar o teu próximo, amar quem você vê, quem você sabe que existe, que é real aqui na terra. Porque se você prova Deus é amando pessoas reais, pessoas que conseguem ver de verdade. Porque você ainda não viu Deus, e ninguém pode ver a Deus, porque Deus é santo, gente. Você só vai ver Deus, meu querido. Claro que Ele pode vir através de um anjo, né? Através de algo assim que eu não estou tirando experiência de ninguém, já tive experiências com Deus e glória a Deus por isso. Mas Deus nunca mostra o teu rosto, sabe por causa de quê? Porque está escrito lá no livro de Isaías capítulo 6, que os serafins, né, os anjos que chama serafins, está um olhando para o outro, nem olha para Deus, tá? Olha para o outro. E com duas asas eles voam. E com duas asas eles cobrem o rosto de Deus, com duas asas eles cobrem os pés de Deus, e com a sua boca ali, um olhando para o outro, fala assim, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Você está achando que eu e você, caído, caída, pecador, pecadora, vai ver face de Deus? Você pode ter uma experiência com anjo, você pode ter uma experiência até mesmo com o Filho de Deus, né? Que ele nunca também vai mostrar o teu rosto. Ele vai mostrar só daqui para baixo o ser de luz. Mas ele jamais vai mostrar o rosto dele para alguém, gente. Sabe por causa de quê? Porque eu e você, para ver a face de Deus, precisamos de santidade. E essa santidade só vai ser perfeita no dia que ele voltar, que ele fala que ele vai dar a nós um corpo glorificado. Um corpo, meu querido, que não é esse carnal aqui não, que a terra vai comer, que vai acabar tudo, não. É um
corpo espiritual, um corpo para receber a glória de Deus, um corpo que vai glorificar o nome de Deus, um corpo que não é isso aqui, matéria de carne, perecível, vai perecer, isso aqui vai se corromper, meu querido. Mas ele vai dar a nós um corpo incorruptível, ele não vai se corromper, ele não vai se detectorar, ele não vai ter que entrar debaixo de uma terra e acabar tudo, ficar só nos ossos, ficar só um esqueleto humano, né, como a gente vê os esqueletos por aí. Então, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, escute essa palavra, deixa Deus falar contigo, deixa Deus ministrar o teu coração, saia desta bolha, saia deste mundinho seu. A vida não é só a bolha, não é só seu mundinho, não. A vida é muito mais extensa que você possa imaginar. A vida não é só corpo, né, físico, mas e também não é só alma de sentimento, ela também é espírito. Você sabia que você é feito em 3? Você é corpo, você é alma e você é espírito. E todos os 3 precisam da saúde de Deus. Eles precisam ser saudáveis. Você precisa saber cuidar do teu corpo, mas não somente do teu corpo, da tua alma e do teu espírito. Talvez você é muito bom de cuidar do teu físico, né, do seu corpo. Talvez você é muito bom também de cuidar da sua alma, você trabalha o autoconhecimento, você vai na terapia, enfim. Mas você é muito ruim para cuidar do teu espírito, porque você não acredita nas coisas sobrenaturais. Você não acredita no mover de Deus, você não acredita na fé, você não acredita na palavra de Deus que é a verdade, você não acredita em Deus, você não acredita em nada. E aí, meu querido, que a vida é muito mais extensa. Um dia, talvez você vai lembrar desta palavra e isso vai fazer sentido, porque muitas das vezes as pessoas pregou para mim e eu falava, gente, mas o que essa pessoa tá falando? Que conversa nada a ver. Mas hoje, essa palavra que essa pessoa falou há anos atrás para mim faz sentido hoje. E eu posso passar essa verdade que entrou na minha vida e tem me moldado, me transformado, me curado, me lavado, me remido a cada dia. Não vou falar com vocês que eu sou 100% não, porque eu não sou. A Bíblia fala que você tem que ir caminhando até o dia ser perfeito, até o dia que Jesus voltar, até o dia que Jesus te levar, né, até o dia da sua morte, enfim. Mas até lá, meu querido, eu quero mudança, eu quero Deus, eu quero que Deus venha e mova os céus e mova a terra, mas não deixa da forma que eu estou. Fora dele, nunca. Mas eu quero conserto, eu quero que Deus venha e me conserta de verdade, porque isso é o que eu almejo, isso é que Deus sabe que está dentro do meu coração. E talvez você também que está do outro lado, você tem esse desejo, você sente essas coisas, né, que você precisa de mudança, que você quer mudança e que Deus pode transformar e curar a tua vida. E o Senhor está me usando aqui para falar contigo agora. Ele tem o poder de te mudar. Ele tem o poder de entrar na sua vida e transformar você. Entrar dentro do ambiente que você acha que não vai dar, que não tem como, que não vai dar certo e curar a sua vida. E te tirar, né, da naturalidade, te levar para o sobrenatural, para que você entenda o que Ele tem para a sua vida. Para que você entenda qual o propósito que Ele te chamou para aqui. Qual é o propósito de Deus na sua vida aqui na terra? Porque você não é coincidência, você não veio por acaso, você não está por aí porque apenas foi feito porque quis, seu pai quis, sua mãe quis, não. Você está vivo, você está viva, você existe, você está aí com existência, é por causa de Deus. É porque Deus ele tem planos para a sua vida. É porque Deus ainda ele não te esqueceu. Se você está ouvindo essa palavra, saiba de uma coisa. O que Deus tem para a sua vida é grande. Porque Deus não tem nada pequeno. Tem muita gente que fala assim, mas os profetas só entregam isso, que Deus tem coisa grande. E aonde que está na Bíblia, meu querido, Deus entregando coisa pequena para alguém? Aonde que tem na Bíblia Deus fazendo algo pequeno para alguém? Não existe isso na Bíblia. Tudo que Deus faz é grande.
Tudo que Deus faz transborda, tudo que Deus faz é imensurável, é inexplicável. As coisas de Deus você não tem nem como imaginar você tem como, mas explicar você não tem como explicar, porque as coisas de Deus é assim. Então fica com essa palavra, esta é minha oração, né? Esta é minha palavra a ti, essa é minha oração para que o Senhor venha revelar, né, esta palavra através do Espírito Santo, porque a Bíblia fala, né, que não é pelo muito falar, não é por forçar ninguém, não é por ficar falando, mas é pelo Espírito Santo dele. É pelo meu Espírito, está na palavra de Deus. Então eu posso falar aqui 2 horas, 40 minutos, 50 minutos, seja lá o que for, mas se o Espírito Santo não te convencer, nada feito. Então a minha oração é esta, para que o Espírito Santo convença você do que esta palavra que foi pregada aqui, ela é verdade. E ela está se cumprindo, ela vai se cumprir ainda mais. Ela vai concretizar tudo que está dentro dela. Falando aqui bem detalhado, amém, glória, aleluia, tudo. Tudo vai se concretizar. Não tenha medo de ler o livro de Apocalipse, não tenha medo de ler a Bíblia, não tenha medo de querer Deus, de conhecer Deus, não tenha medo. Eu já falei com vocês aqui, falo, repito, temer a Deus não é ter medo dele, temer a Deus é respeitá-lo, é saber da sua soberania, da sua grandeza, o quanto ele te ama, o quanto ele foi maravilhoso. Ele deu seu filho para morrer na cruz para te salvar. Ele deu seu filho para morrer na cruz, para que eu e você pudesse ter de novo acesso que tinha sido quebrado lá no jardim do Éden por Eva e Adão, porque eles quebrou essa intimidade, eles quebrou isso, porque desobedeceram, eles começaram a ter vergonha de Deus, se esconder de Deus, mas veio um outro Adão chamado Jesus, né? Jesus Cristo, Rei da Glória, e conector de novo o homem com Deus, a mulher com Deus, para que ele e ela possa ter de novo relacionamento com Deus, possa se arrepender dos seus pecados e buscar uma vida nova, uma vida diferente com Deus. Amém, irmãos? Esta é a minha palavra, né? É o que Deus colocou no meu coração. Esta é a palavra de Deus que Deus colocou no meu coração. Eu quero orar, né, por cada vida que está aqui, por cada vida que ficou, né? Aleluia. Hoje eu não tô atentando muito aos comentários, né? Porque às vezes alguém muda alguma coisa que não convém e a gente distrai com a palavra. Então eu queria só mesmo trazer a palavra. Eu vou estar fazendo uma oração agora, amém? Senhor, muito obrigada, Jesus, por cada vida que aqui está. Muito obrigada, Jesus, por cada alma, Jesus. Se esta palavra, Jesus, tocou no coração de alguém, Deus, toca ainda mais. Fala com ele no secreto, fala com ela no secreto. Oh, Deus querido, Deus amado, eu peço ao Senhor, Pai, que o Espírito Santo, Deus, possa revelar a ele, revelar a ela o que o Senhor tem para com ele, para com ela, qual o propósito da vida de cada um aqui na terra. Deus, esta é a minha oração, Pai, para que o Senhor venha converter corações. E converta, Pai, o meu coração, Pai, também cada dia mais ao Senhor. Que o meu coração, Pai, ele venha ter mais almejo e desejo pela Tua presença e pela Tua palavra. Que o meu coração, Pai, ele não venha parar de queimar, Deus, e amar a Tua palavra como ama, como queima. Oh, meu Pai, que essas pessoas também possam ser tocadas por esta unção, Deus, que tem derramado aqui agora, e que essas pessoas, meu Deus, ela possa ter, Pai, almejo pela Tua presença, almejo pela Tua palavra, desejo por Ti, saudades de Ti. Se tem alguém aqui, Deus, afastado, Deus, ajuda ele a voltar, ajuda ela a voltar. Ajuda, meu Deus, ele entender, Pai, que fora do Senhor não tem vida boa. Fora do Senhor, Pai, é engano. É engano, Deus, está nos bares, está nas festas, está nas baladas. É engano, meu Deus, está longe da Tua presença, porque o Senhor tem o melhor para ele, tem o melhor para ela. Porque quando o Senhor escolheu ela, escolheu ele, chamou ela, ele, Senhor, foi para fazer a obra. Foi para te servir, foi para te adorar, foi para ser servo, para ser serva, para ser filho, para ser filha. E não ao contrário, Deus. Porque essas vozes ao contrário que tem falado na cabeça dele, na cabeça dela, isso é o inimigo. Isso é o espírito do engano. Isso é o espírito da mentira, Deus, que vem para enganar as pessoas.
Deus, que essas setas venham cair por terra em nome de Jesus. E que a verdade que foi pregada aqui, Pai, com verdade, venha entrar na mente dessas pessoas. E essas pessoas venham ter uma renovação, Pai, de vida, uma mudança de vida sincera. E que aonde essa palavra, meu Deus, foi pregada, onde esta palavra foi ouvida, porque a tua palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Essa palavra, Deus, ela possa fazer fé no coração dessa pessoa agora. Essa pessoa possa receber no coração dela fé, Deus, e arrancar dela toda essa mornidão, todo esse esfriamento, todo esse abatimento, toda essa tristeza, toda essa decadência que o inimigo tem lançado ela por terra dia e noite e dia. Mas que hoje, Deus, o Senhor possa mudar a história dele. Que hoje, Pai, o Senhor possa mudar a história dela. Escrever, Pai, uma nova história. Esta é minha oração, em nome de Jesus. Crendo e entendendo, Deus, que a tua palavra é a única que está acima de qualquer palavra. Que a tua verdade é a única que está acima da tua verdade. Amém, meu querido? Esta é minha oração a ti. Esta é minha oração para a sua vida. Receba esta oração, entenda que Deus tem o melhor para você, que Deus tem o melhor para a sua vida, mas para Deus te chamar de bênção, para Deus te chamar de escolhida, de escolhido, de chamado, de separado, de separada, você precisa obedecer o que está escrito no livro da Bíblia, que é o único livro, meu querido, que não é igual a nenhum outro livro, porque aquele livro é o livro de Deus. É o livro da boca de Deus. E este livro, meu querido, é o único que é vivo. É o único que é a única palavra que é viva e eficaz. E transforma, e liberta, e cura, e renova, e restaura. E faz você mudar. Amém? E não para pior, mas sim para melhor. Então fica com essa palavra, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ajude a conseguir entender o que Ele tem para a sua vida, porque isso é o que Deus quer, tá bom? Que você entenda o propósito dEle para você aqui na terra, amém? Agora eu vou estar finalizando essa live e agradeço a todos que curtiu, que comentou e que me seguiu. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.